Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui num vídeo, resumidamente, falar pra vocês como foi viajar com duas crianças, um voo longo, com escala com falda. e com... e com a passagem na imigração, porque aqui na Europa a gente não precisa de visto pra entrar, né? Porém, lá na imigração eles decidem se você entra no país ou não. E sim, acontece casos da pessoa ser deportada, porque eles não aceitam a entrada. Então eu achei legal porque eu pesquisava bastante como é viajar com duas crianças, com não sei o que, e não tinha muita opção de vídeo. Então eu vim aqui para contar a minha experiência, o meu relato, como que foi. Bom, a gente saiu do Brasil, na verdade nós saímos da nossa casa na terça-feira, 6 horas da manhã, porque a gente precisava ir para São Paulo. Então, o nosso voo saía de Guarulhos às 3h40 da tarde. Eu decidi ir bem cedinho e eu não me arrependo do horário porque dá pra fazer as coisas com tranquilidade, dá pra você sentar e descansar. Porque criança cansa. Nós adultos já cansamos, criança cansa mais ainda, aí pede colo, aí tem que estar carregando mala. Então, eu saí bem cedo, saí às 6 da manhã em destino a São Paulo. Foi tranquila a viagem, o Luiz Augusto não deu um pingo de trabalho, ele dormiu um bom tempo, porque era muito cedo, a Carolina também, então foi super tranquilo. Foi um pouquinho assim, estressante para nós adultos, quando chegou em São Paulo por conta do trânsito. E aí o Luiz Augusto toda hora falava, mãe, não chega no aeroporto, mãe, cadê o aeroporto? Então, essa parte de Bauru a São Paulo, a mais chatinha foi em São Paulo já. Bom, chegamos no... Nosso check-in, né, para despachar mala, abria às 11 da manhã. Eu fiz o check-in online, porque eu vi que adiantaria muito lá na hora que chegasse no aeroporto. Eu nunca tinha ido no aeroporto, eu nunca tinha viajado de avião, então para mim era tudo muito novo. Então eu fiz o check-in online, quando a gente chegou no aeroporto, abria às 11 horas para despachar as malas. E para quem não tivesse feito check-in, poder fazer. Então, a gente chegou um pouquinho antes das 11 e ficou na fila esperando. Como tinha Carolina, a gente era preferencial, então a gente foi o segundo da fila preferencial. Aí essa parte também foi super tranquila. A gente foi lá, deu as malas e foi embora, já nos livramos de 4 malas. Porém, a gente estava com bastante mala de mão, porque tinha mochila, tinha a mala de mão, pra mim, pro meu marido, para as duas crianças, e tava bem pesado. E no aeroporto é tudo muito longe, é enorme aquele aeroporto, você anda. E no aeroporto, pra mim, foi estressante por conta de já estar cansada, eu não tinha dormido, aquela noite eu tinha dormido apenas 2 horas. Então foi assim, cansativo dentro do aeroporto, eu não vi a hora da gente embarcar. O nosso embarque abriu às 3 horas, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente, mas se não foi às 3, foi um pouco antes das 3. Mas, gente, mas chegou, o piloto fez assim, ele foi subindo, até lá no Tá, céu. agora a mamãe vai terminar de contar. Então a gente comeu lá no aeroporto e ficou esperando lá no nosso portão de embarque. Assim que anunciou qual que era o portão de embarque, a gente já sentou lá na frente e ficou esperando. Aí ficamos lá esperando o embarque, assim que abriu a gente já entrou, porque pessoas que têm criança também é preferencial na hora de entrar no avião, então a gente entrou primeiro. Aí sentou tranquila. A aeromoça foi muito solícita, ela viu que eu estava com dificuldade de carregar a Carolina e puxar minha mala ainda, aí ela me ajudou. Então, assim, ó, a empresa que nós escolhemos foi a TAP de Portugal, e eu indico 100%, porque foi muito bom atendimento. Sentamos e aí ela explicou, trouxe um trocador para Carolina, trouxe umas atividades para o Luiz Augusto, a gente ficou lá esperando o embarque, a decolagem. Gente, o Luiz Augusto estava tão cansado que o avião não tinha nem decolado, ele já estava dormindo. Então o avião estava assim, começando a andar, estava bem devagarzinho, o Luiz Augusto já deitou e capotou. Aí ele dormiu por 2 horas, a Carolina também, na hora de decolar eu coloquei ela no peito para ela não sentir o ouvido. O Luiz Augusto nem sentiu, nem dei remédio, gente, até esqueci de dar o remédio, a médica tinha pedido para eu dar o Dramin.
Mas ele não sentiu na hora de subir, acho que por ele estar dormindo, aí ele nem sentiu nada. Ele dormiu por 2 horas, a Carolina também, então foi tranquilo essas 2 horas. Na hora que ele acordou, já tinha servido a refeição. Tudo isso que eu tô falando, vocês já viram ou ainda vão ver no vídeo da viagem que eu gravei pra vocês. E essa parte eu ainda consegui gravar. A comida eu gostei bastante, achei muito boa, eu esperava até menos. E o Luiz Augusto, então, acordou com 2 horas de voo e começou a fazer uma atividade. Aí ele acordou, eu perguntei se ele queria fazer atividade, ele fez porque a TAP deu um livrinho e uns lápis pra pintar. E aí eu não me lembro se ele já comeu, enfim, ele comeu também, foi tranquilo, ele ficou muito, muito tranquilo. O primeiro voo foi de 9 horas e 50 minutos e foram 9 horas e 50 minutos de tranquilidade. A Carolina teve direito a ter um bercinho que a gente colocava, a gente não, né? A aeromoça colocou na frente, então eu consegui colocar ela lá um pouco para dar um alívio para os braços. O Luiz Augusto dormiu bastante, assistiu. Foi tranquilíssimo o primeiro voo. Na hora de descer do primeiro voo, a gente deu chiclete pro Luiz Augusto e falou para ele ficar mastigando, para ele não sentir o ouvido. E ele não reclamou de nada, não sentiu. Descemos em Portugal e a gente desceu do avião, pegou um ônibus de dentro do aeroporto mesmo para levar a gente para onde passaria na imigração. E ali que tava o perigo, porque ali eles iriam decidir se a gente realmente ia continuar a nossa viagem ou se não, a gente ia embora. A fila da imigração estava gigantesca. Dava até medo de não dar tempo de pegar o voo. Tava muito grande. A gente ficou lá esperando. Veio uma moça que trabalha no aeroporto e falou, não, você não é aqui. E levou a gente lá pra frente de todo mundo. Por conta da Carolina, a gente era preferencial também. Então a gente foi na frente de todo mundo. A moça já chamou a gente lá no guichê. Pediu o passaporte, aí o Gilmar deu o passaporte de todo mundo. Deu o passaporte de todo mundo, aí ela olhou e perguntou qual que era o motivo da nossa viagem. Aí a gente falou que era passeio, né, turismo. Ela perguntou se a gente conhecia, se ia encontrar alguém aqui. Aí a gente falou que sim, que a gente ia encontrar uma amiga. Ela carimbou e tchau, não pediu passagem de volta, não pediu seguro, não pediu nada. Só que se pedisse a gente tinha tudo. Nós decidimos vir com tudo certinho. Passagem de volta, o seguro saúde, o seguro IB2, que é um seguro saúde público. O que mais que tinha? Ai, tinha muita coisa. Tudo que falou que podia ser pedido a gente fez. Mas ela só pediu o passaporte. Aí carimbou e a gente foi. Gente, é enorme esses aeroportos, misericórdia. A gente correu, já tava todo mundo embarcado, tava faltando só as pessoas que estavam na imigração, que iria vir para Roma. A gente chegou, aí por misericórdia, o funcionário da TAP falou pra gente que ele iria despachar as nossas malas de mão. A gente só ficou com as mochilas e a gente entrou. O avião era um avião menor, era menos confortável, não tinha entretenimento nenhum, mas também seriam só 2 horas e 50, eu acho, de voo. E o avião também era bem grande, né, mãe? Bem grande. Na hora de decolar o segundo voo, o Luiz Augusto já começou a sentir o ouvido. A gente pediu para ele tampar e ficar abrindo e fechando a boca. Nessa hora ele até que obedeceu, a gente subiu e só que ele ainda sentiu e falou: "Ai, meu ouvido tá doendo". Eu falei: "Não, tampa o ouvido e abre e fecha a boca". Aí ele fez e ficou normal. Subiu, não sentiu mais nada. O voo foi tranquilo, ele dormiu também. Ele já tava cansado, então ele já tava assim, quase no limite dele, né? Ele já tava chatinho. Mas aí ele conseguiu dormir um pouco. Eu também. E eu também já tava exausta. Eu falei que Deus segurou a Carolina, porque eu segurei ela assim, no meu colo, e apaguei. Nossa, tudo acontece agora. Você viu? Como a gente conseguiu dormir um pouco, o voo foi até que rápido. Quando a gente já percebeu, o comandante já tava falando que iria pousar. E aí foi uma hora tensa, porque o Luiz Augusto sentiu muito, o ouvido dele tava dormindo e ele acordou por causa... Eu não sei se dói. Então ele começou a falar: "Ai, meu ouvido tá doendo, tá doendo". E eu falava: "Tampa o ouvido", só que ele tava tão cansado, ele tinha
acabado de dormir de novo, então ele tava assim, insuportável de chato, de canseira. E ele começou a chorar, meio que chorar de gritar por causa do ouvido. Eu falava, tampa, tampa. Aí veio o aeromoço, trouxe uma água e falou, fala pra ele ir bebendo de golinho que alivia. Mas nada que a gente falava o Luiz Augusto queria fazer, porque ele já tava assim, passado de canseira. Também a gente já tava viajando ali há quase 20 horas. Acho que umas 17 horas, eu acho. Então ele tava exausto. Aí descemos no aeroporto de Roma. E aí foi outra hora tensa. Por quê? A gente desceu, o lugar que era pra estar as bagagens não tinha bagagem nenhuma. Aí, sem falar italiano, a gente foi pedir informação para um homem. Aí ele mostrou a gente num painel e falou assim, olha, de onde vocês vieram? Aí a gente falou, Brasil. Não tinha Brasil ali, então as nossas malas não estavam ali. Aí ele falou, tem que ir pela saída agora, vocês não podem voltar, vocês têm que dar a volta. Fomos pela saída, chegamos sabe Deus onde, não tinha mala nenhuma. Aí começou, sabe, dar um desespero de nervoso, porque a gente tinha hora para pegar ônibus, a gente precisava comer e não achava as nossas malas. Aí fui, sem saber falar italiano, perguntar pra uma pessoa, onde que fica a retirada de bagagem? Fica lá. E chegava lá, onde que fica? Fica pra lá. Foi, mas mandaram eu aqui. Foi um caos, assim. Enfim, chegamos com uma mulher muito grossa, por sinal. Ali foi nossa experiência com a italiana grossa, porque o povo generaliza que italiano é grosso. Eu já falo que não é bem assim, não é todo mundo. E aí eu falava pra ela, a gente não pegou as bagagens. E tentava falar, né? E ela falava, mas por quê? A gente foi pro lado errado, a gente se perdeu. Enfim, ela fez uma autorização que eu podia entrar para pegar as malas. Achei as malas, voltei. Esse processo levou 1 hora. Aí a gente não tinha tempo de almoçar. Tava com fome, tava cansado. A sorte é que o lanchinho que deram no segundo voo, a gente não comeu e colocou na bolsa. Então, se desse fome na hora do ônibus, a gente tinha o que comer. Ficamos lá esperando o ônibus. E já exaustos, cansados, as crianças cansadas. Eu não tinha mais braço. Eu falei pro Gilmar que eu achava que eu ia deixar a Carolina cair, porque meu braço estava doendo muito. E aí chegou o nosso ônibus. A gente tinha mais 4 horas de viagem de ônibus. Sentamos lá e aí foi assim, meu Deus, tá acabando. A viagem de ônibus foi tranquila. O Luiz Augusto dormiu, Carolina dormiu. Eu fiquei assim pescando, o Gilmar ficou pescando, porque a gente não queria dormir para ver se adaptava rápido ao horário, né? Porque a gente tá 5 horas à frente de vocês. E aí passou até, assim, foram 4 horas de tortura. Mas acabou quando a gente chegou lá na praça que a gente tinha que descer. Aí ficamos lá uns 3 minutos. Havia moça que iria pegar nós, porque até então a gente não se conhecia pessoalmente. Aí ela colocou a gente no carro e falou, vamos pra sua casa. Aí foi uns 15, 20 minutos de carro até chegar aqui. E aí eu dei graças a Deus que tinha acabado. Ou seja, um resumo, viajar com 2 crianças é muito cansativo. Eu nunca mais, eu acho que eu faço uma viagem com parada, tem que ser voo direto. A próxima vez quando eu for passear, viajar para outro país, assim, que for longo, quando eu voltar pro Brasil pra passear, se Deus quiser, é só voo direto, porque é muito cansativo, exige muito de nós pais, de paciência, porque, meu Deus. E esse foi um dos motivos pelo qual eu e Gilmar decidimos vir todo mundo junto, porque vocês já imaginou eu sozinha pela primeira vez viajando de avião com 2 crianças? Na minha opinião é impossível, porque ainda mais a Carolina que não anda, não faz nada. Aí Luiz Augusto tinha que ir no banheiro, eu ficava pensando nisso. No aeroporto, carregar 2 crianças em mala, gente, é impossível, não dá. Então nós decidimos vir todo mundo junto. Muita gente acha loucura, onde já se viu mudar todo mundo sem um emprego, e é louco, né? Mas às vezes a loucura faz a gente ir pra frente, né? Então, esse foi o resumo de como foi a nossa viagem. Foi tranquila, não teve turbulência, foi cansativo, só o segundo voo que foi mais difícil por conta do Luiz Augusto. A Carolina ficou tranquila, dormiu praticamente os 2 voos.
E a imigração mais tranquila impossível, sabe? Mais tranquila só se eles nem pedissem o passaporte, que seria impossível. Então foi super, super tranquilo. Deus abençoou a nossa viagem de forma geral. E se você tiver alguma dúvida em relação à nossa viagem, fala aqui que eu posso fazer um vídeo respondendo vocês, tá bom? Se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos daqui pra frente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!